Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, mais um episódio de Entre Cases. Chamamos aqui um time muito especial para contar para a gente um pouco da experiência deles com desenvolvimento de aplicativos e, dessa vez, de aplicativos legado. Então, acho que vai ter muito assunto interessante para a gente conversar, para a gente conhecer. Para isso, estamos aqui, como sempre, com a Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, vamos falar de novo, né? Esse tema de legado, ele já deu bastante pano para a manga aqui pra gente no Entre Chaves, mas acho que até então a gente falou muito mais sobre sistemas web, né? Legados. E agora a gente vai falar sobre aplicativos, né? Sistemas mobile. Acho que pode ser uma coisa bem interessante aí, ver os desafios, ver o que essa galera tem passado aí, trabalhando com sistemas legados nessa parte de mobile. Então, bora lá. É isso aí. Então, para conversar sobre isso, trouxemos aqui a Ana. E aí, Ana, tudo bem? E aí, gente, tudo jóia? Bom, meu nome é Ana, eu sou a DL do time aqui, do app, e nunca tinha mexido com app antes, estou enfrentando esse desafio com esse app legado. Cada dia é um aprendizado novo. Estamos aqui também com o Caio D. E aí, tudo certo? Oi, tudo. Sou o Caio D, faço parte do DL do aplicativo. Então, no squad de vocês, trabalhamos com iOS, com Android, e você seria a referência técnica aí da parte do Android. Do Android, sim. Perfeito. E para o nosso especialista aí da parte do iOS é o Vitor. E aí, Vitor? E aí, pessoal? Exatamente isso. Estou como referência técnica do iOS no app. Perfeito. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu acho legal de alguém dar um contexto para a gente um pouco do que se trata esse app, como foram os primeiros passos aí de chegar nesse projeto, quais desafios vocês estão enfrentando lá. Bom, vou tentar dar uma sumarizada aqui no nosso contexto. É um app de restaurante, a gente faz solicitação de comida por ele, e ele foi um app que foi desenvolvido pelo nosso cliente e a gente herdou o código a partir de algumas sprints aí para trás. Houve um momento onde teve um trabalho conjunto com o time anterior e o nosso, onde foram repassadas todas as informações necessárias para a gente continuar evoluindo o app e progredindo para as futuras enhancements e manutenção de bugs e coisas do tipo. Atualmente a gente está buscando mais enhancements dentro do contexto desejado pelo cliente, além da manutenção de bugs e constantes desafios de débitos técnicos. Por exemplo, na plataforma de Android, a gente tem um grande déficit de testes unitários, o que a gente acredita que é um dos grandes responsáveis por a gente ter bastante bugs encontrados aí ao longo do tempo das regressões e tudo mais. Ana, você falou duas coisas aí bem interessantes, né? Acho que eu vou pegar primeiro essa parte que você falou que não temos testes unitários, né? E eu acho que eu mesmo já trouxe esse conceito aqui de sistemas legados aqui no Entre Chaves, e para mim, uma boa definição de um sistema legado justamente são sistemas que não têm testes. Justamente por isso, porque a manutenção fica completamente complicada, né? Porque você não sabe o que você está fazendo, o que se impacta. Essa definição de sistemas legados dessa forma, a gente pode encontrar num livro que chama Trabalhando com Sistemas Legados, e ele fala justamente isso, que quando o sistema não tem testes unitários, ele já pode ser considerado legado, que é como se a gente pulasse de um paraquedas sem ter nenhum tipo de sistema de proteção. Isso é muito, muito louco e eu gosto muito dessa definição, né? Então, para mim, a gente poderia falar que esse aplicativo é legado justamente porque ele não tem testes. Mas tem uma segunda coisa que você falou que eu também queria comentar, que é essa parte de repasse. Que é um negócio assim, aqui na DTI a gente tem esse desafio muito comumente, né, de herdar sistemas que não foram feitos por nós, né, de começar a trabalhar em sistemas que já estão iniciados, né, em projetos, em produtos que já estão iniciados, e a gente pega um código e a gente não produziu desde o início. Então, eu queria que a gente entrasse um pouco nesse tema de, assim, como que foi feito aí o repasse, boas práticas ali que vocês viram em relação a esse repasse mesmo de informação, né, entre esse time que trabalhava antes com o aplicativo e vocês. Beleza. Assim, eu estive desde o início no momento do repasse, então, apesar de ter sido em pouco tempo, foi de uma forma gradual. Então, começou com a referência técnica lá
tanto do lado do Android como do iOS, trazendo todo o contexto do aplicativo e do código em si, sabe, pra gente. Então, no início foram várias reuniões mostrando cada partezinha. Na etapa do meio, estávamos trabalhando junto, tanto a gente já começou a mão na massa, né? Tanto a gente aqui como eles lá, trabalhando como um só time, sabe? E no momento final da transição, estava meio que só a gente fazendo a parte de programar mesmo, e ele mais na parte de suporte e muito na revisão do pull request e tirar dúvidas, sabe? Então eu vi dessa forma bem gradual, iniciando mais eles mostrando a gente e no final a gente já desenvolvendo, fazendo tudo e eles só dando aquele suporte necessário. Nessa parte do meio aí, Vitor, tinha um trabalho de sombra, como se fosse assim? Vocês programavam em dupla, alguma coisa assim? Sim, quando havia alguma dúvida em alguma parte, quando a gente chamava para tirar uma dúvida, acabava sendo dessa forma, sim. Por algumas vezes eu estive assim programando e a referência técnica do iOS lá me ajudando exatamente nesse trabalho de sombra. E no Android e foi assim mesmo também. E uma coisa que eu queria na época é se tiver mais tempo para essa transição, porque eu acho muito pouco tempo. Mas no final deu tudo certo. Então vocês acham que no final das contas, né? Nesse final, quanto tempo que foi esse repasse? Vocês lembram? Foi 3 semanas. 3 semanas, realmente é pouco, né? Mas vocês acham que, né, no final dessas 3 semanas vocês já estavam jogando ali? Vocês já conseguiram pegar o código e realmente produzir sozinhos? Sim, só tinha uns poucas dificuldades ainda, que ainda existe hoje, mas sim. Mas falando de sistema legado, faz muita diferença, né, ter um bom repasse, né, pelo que vocês comentaram. Que bom, né, que vocês estavam muito próximos nessa transição aí, né, e não foi uma transição muito abrupta, assim, né, cair de paraquedas no meio do código, né. Justamente. E assim, a gente já viu, né, aqui vários casos onde não existe, né, esse tipo de transição e o time fica meio que tentando descobrir na amarra ali, né, tipo, quase que fazendo uma arqueologia, talvez tenha um ponto focal ou outro, mas mais do time de produto, às vezes, né? Você consegue ter um contexto funcional normalmente, mas o contexto técnico, muitas vezes você não consegue, né? Mas que bom que vocês conseguiram ter e que isso, com certeza, se mostrou aí até mais efetivo mesmo, né? Para vocês conseguirem já entrar jogando nesse repasse. Acho que um dos pontos que facilitou essa transição foi que eu e o KD já trabalhávamos num projeto que tinha vindo desse cliente nosso, então trouxeram a gente para ser referências nesse novo projeto, muito porque a gente já tinha contato com a arquitetura que eles usavam, então uma das coisas que mais facilitou foi a gente já tinha uma familiaridade com a forma que esse cliente trabalhava e toda a parte de arquitetura do código. Eu tenho uma pergunta agora, já tá mudando um pouco de assunto, mas falando também dessa parte mais inicial do projeto, como é que foi para vocês o processo de decisão de vamos fazer um refactoring do código legado que a gente tem em iOS nativo, Android nativo, e colocando na balança, vamos fazer um código novo para esse aplicativo, pensando até assim, talvez multiplataforma, Flutter, essas novas tecnologias, pensando aí que talvez no aplicativo legado não tinha testes unitários, né? Talvez tendo que lidar com bugs. Como é que vocês colocaram isso na balança ou já foi definição do cliente? Bom, a parte da refatoração que a gente fez, a gente propôs para o cliente, foi mais de uma tentativa da gente deixar o nosso trabalho mais fácil, aumentar a velocidade, fazer as coisas de uma maneira mais correta. Então, para isso, a gente montou uma apresentação com os pontos positivos de ter uma arquitetura mais limpa, os benefícios dos testes unitários, apresentamos isso para o cliente. Sendo que não vai ser uma refatoração do código completo. A gente está tentando fazer uma refatoração, pelo menos uma camada mais crítica, para poder deixar para isso se perdurar para as outras camadas. Então, como a visão do cliente não é fazer uma refatoração completa do código, uma vez que eles veem que está funcionando, então é muito complicado a gente tentar vender isso, né? Então, a gente tentar fazer uma parte disso para poder ficar um pouco mais consolidado e um pouco mais de acordo com os princípios de arquitetura limpa e código limpo, a gente fez essa abordagem, jogou os argumentos técnicos e plausíveis e os benefícios que poderiam ser agariados disso, e aí a gente conseguiu esse aval. Então, mas é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não consegue falar assim, olha, vamos parar a sprint e vamos fazer refatoração de toda essa camada aqui que não tá bacana. Então a gente vai, joga um pouquinho na sprint para poder ir aos
aos poucos e avaliando o nível de impacto que a gente consegue fazer para as próximas sprints. E aí a gente tentar fazer a parte dos testes unitários sempre no diálogo com o cliente. Só uma coisa que eu vou comentar, o jeito que a Ana fez a apresentação, não tem como negar também. Fatos e fatos. A gente já falou aqui no Entre Chaves algumas vezes sobre refactoring, né, e sobre esse cabo de guerra que existe entre o time de produto e o time de dev, né, em relação a colocar débitos técnicos e coisas que precisam ser refatoradas numa sprint. Isso, claro, isso não é fácil, e vender para um time de negócio que eu preciso ter uma sprint de débitos técnicos, isso é praticamente impossível, né? Então, assim, é muito mais saudável para um time hoje, na minha opinião, conseguir colocar gradualmente esses débitos técnicos e ir resolvendo ao longo do tempo mesmo, né? A não ser que, claro, você tenha um time, isso passe a ser uma meta também do time de produto, né? Que se trate e, enfim, escale mais a aplicação ou alguma coisa bem mais forte, assim, que a gente tenha de requisitos técnicos, né? Mas, caso contrário, uma abordagem igual essa que vocês fizeram parece uma abordagem mais saudável, de colocar um pouco dentro da sprint, conversando ali o cliente de colocar, né, esses débitos técnicos ao longo do tempo. Mas queria que se vocês pudessem entrar um pouquinho mais tecnicamente em como que foi essa arquitetura que vocês propuseram, como era antes, né, na verdade, e o que vocês estão propondo de mudança para que a gente entenda um pouco mais. Bom, basicamente eles estão fazendo toda a abstração de repositório e tudo, conexão com a API dentro de uma camada só, dentro do aplicativo. E a arquitetura recomendada pela Google é você ter uma camada você vai lidar com as entidades, com o dado. Então você faz meio com a abstração das requisições, deixa isso só numa camada, e depois você usa essa camada para poder fazer coisas que são chamadas use cases. Por exemplo, eu quero fazer um use cases para poder fazer o login no aplicativo. Então, ao invés de você fazer toda a conexão com o repositório e tudo, você faz o use case. Você chama o use cases dentro do seu view model e aí você perdura para frente da parte do front-end do app. Que é uma coisa mais de fazer aquela parte de cada camada teria uma responsabilidade, né? Porque do jeito que está hoje, uma camada está fazendo mais de uma responsabilidade e isso vai muito contra os princípios arquiteturais ideais. Questão de desacoplamentos também, né? Imagino que se for Sim. mudar por trás de um use case a forma como você vai executar aquilo, fica mais fácil nessa nova arquitetura que vocês estão propondo, né? Exatamente. E esses problemas, eles estavam presentes tanto no Android quanto no iOS? Como é que foi isso? Não, esses problemas foram apenas do Android, tanto que essa apresentação que a Ana fez e esse pedido de refatoração foi apenas para o Android mesmo. É porque a gente observa que a implementação do código do iOS e do Android tem muitas peculiaridades diferentes, não só por conta da linguagem nem da plataforma, mas tem regras de negócio que a gente observa que foi implementada de um jeito no iOS e um outro jeito no Android. Então, parece que existiam realmente duas equipes trabalhando em produtos distintos e às vezes eles conflugiam ali dentro do código. Isso que você falou, Ana, de use cases, vem da Clean Architecture, né? Vem definido aí por essa arquitetura chamada Clean Architecture, né? Certo. Legal. Então, por isso, esses foram os argumentos aí que vocês levaram lá para eles e falaram, aqui o Google fala pra gente fazer desse jeito. A gente não Basicamente, tá assim, a gente pegou os recomendados do Google e falou assim, olha, tá assim e o nosso tá assado. Então, seria melhor Se a o gente Google seguir... faz assim... Exatamente. Quem somos nós? Aí não dá pra falar que não. Mas, então, o time de vocês são dois times diferentes? Um para Android, um para iOS, já que as realidades são tão diferentes assim? Ou trabalham um time único que atua nos dois? É um time único, mas com desenvolvedores separados. Tem 3 desenvolvedores pro lado do iOS e 3 pro lado do Android. Todo mundo meio que tem que trabalhar na mesma feature, por exemplo, eles querem colocar digital wallets. Então, cada um vai implementar para a sua plataforma, mas está todo mundo junto ali. Tanto que o QA é único, o designer é único. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa sincronização dos dois times, né? Já que no Android tem mais débitos técnicos para serem resolvidos e no iOS não, como é que funciona quando vai entrar uma funcionalidade nova? Ela não pode sair primeiro no iOS, né? Ou acontece desse jeito? Não, as funcionalidades elas saem ao mesmo tempo. Não, o que eu ia falar é que essa refatoração que a gente estamos fazendo aqui no Android, a gente estamos fazendo em paralelo. E, tipo, a gente não deixa ele afetar o nosso sprint ou qualquer coisa que o cliente quer a gente fazer. Por exemplo, o último sprint a gente terminou com antecedência
e, tipo, a gente não tinha nada para fazer o dia do sprint, aí a gente pegou os técnicos que a gente teve no backlog e a gente foi implementando. Hoje comentou uma nova sprint, a gente comentou o que a gente fez durante esse tempo e não tive nada para fazer e vai pegar uma nova story e implementar isso e a gente também terminar com a 200 sprint e a gente continuar com os débitos técnicos e é assim que a gente estamos implementando. Então, mesmo havendo mais débitos técnicos no Android, vocês ainda conseguem manter a sincronia com o iOS, vocês estão fazendo, né, esse tipo de gestão assim, bem sincronizada, né? Eu fiquei até numa dúvida também relacionada a essa parte dos times, se não existe algum reaproveitamento, assim, sabe? Se existe alguma coisa que vocês conseguem reaproveitar de conhecimento, ou até de código mesmo, entre os times, entre, né, as duas plataformas de Android e iOS, ou não? Realmente é tudo muito independente, separado e nada se reaproveita. Não, hoje mesmo aconteceu um exemplo disso. A gente, assim, esse é um dos maiores problemas que a gente enfrentou aqui, que é a disparidade entre o iOS e o Android. Muitas vezes, principalmente no início, quando a gente pegou o aplicativo, às vezes pareciam aplicativos diferentes, sabe? De algumas tomadas de decisões que foram feitas por apenas um time e não foi comunicado ao outro. Então, a gente teve essa dificuldade, é algo que a gente vem sempre trabalhando, é diminuir essa disparidade. E hoje eu estava trabalhando no refinamento de uma história que vai resolver uma das disparidades e a gente olhou o código do Android para ver como foi feito, como eles tratavam isso, para que a gente pudesse fazer aqui no iOS também. Legal, eu queria só retomar uma pergunta que o Champagne fez já há algum tempo, eu acho que eu não sei se ficou claro, enfim, para mim não ficou claro, que foi se vocês tiveram em algum momento que pensar se vocês iriam migrar, por exemplo, esse aplicativo que vocês têm hoje em Android nativo e iOS nativo, em algum Flutter da vida, alguma ferramenta multiplataforma. Vocês chegaram a ter esse tipo de discussão ou não? Realmente, desde o início, foi pensado para continuar nativo mesmo, e naquela do jeito que estava mesmo. Sempre foi planejado para continuar do jeito que tá, né? Mas, tipo, eu já vi uma vez, né, na documentação do produto lá, que eles têm um chamado com o cliente ou possibilidade de mandar para a Flutter. Mas é só um conversa com o cliente mesmo. Uhum. E vocês veem, né, no desenvolvimento do dia a dia que existe argumentos muito fortes para ficar nativo ou não? Tipo assim, existem funcionalidades? Não, essa funcionalidade foi bom a gente estar nativo aqui porque usou os recursos do iOS mesmo, usou os recursos, ou não, realmente... Não, nativo mesmo. Não, mas você falando assim, existe algum requisito forte, funcional, que fez com que vocês veem, assim, a vantagem de ficar nativo? Bom, basicamente não, Fernandinha. Sempre foi uma coisa não, de, né? tipo, ficou do jeito que é. Não, eu tô fazendo essa pergunta justamente porque, assim, esse time é de um cliente internacional, a gente não falou isso ainda, mas me parece que clientes internacionais têm muito mais esse requisito de manter realmente nativo do que aqui, né, no Brasil. E normalmente aqui no Brasil a gente vê muitos clientes optando por irem para multiplataformas, né? E acho que clientes internacionais, até então, pela nossa experiência, muitos optam realmente por desenvolver nativo, mesmo não tendo funcionalidades ou, né, algum requisito funcional que exijam um desenvolvimento nativo. Eu tenho essa percepção. A gente sabe que o nativo geralmente vai ter uma performance melhor, né? Mas, na maioria dos casos de uso mesmo dos aplicativos aí, dos contextos, não tem uma super necessidade de ele ser hiper performático, né? Comparando aí o nativo com um multiplataforma. Talvez a questão aí é mais refazer todo o aplicativo, né? Em multiplataforma, o trabalho que daria de fazer com certeza, isso, provavelmente comparado ao trabalho de manter o nativo, né? Eu acho que é isso que... E provavelmente a expertise também dentro do cliente é de nativos, né? Então, na hora de fazer algum repasse, alguma sustentação provavelmente futura aí, eles também não gostariam, né, que tivesse numa ferramenta multiplataforma. Vender essa ideia é mais complicado, mas por outro lado, você mantendo dois aplicativos, né, nativos, iOS e Android, tem essa questão da sincronia entre os dois times, né, que é o problema que vocês falaram que enfrentam, né? Sim, além do esforço, né, o esforço com certeza é maior também, né?
de desenvolvimento. Eu ia perguntar mais no sentido dessa sincronia entre os dois times, quais são os maiores problemas que vocês enfrentaram, vocês já comentaram aí um pouco, né? Mas em questão de refinamentos, ritos, o que o time faz aí semanalmente, vocês trabalham bastante juntos para poder manter essa sincronia, porque acho que é muito fácil perder o fio da meada aí, né, e desincronizar os dois times. A gente sempre busca fazer todo o tipo de refinamento, de planning, todos os ritos são juntos. Só a parte do refinamento técnico que acaba que as referências fazem um pouco mais de análise dedicada para a plataforma, mas discussão de regras de negócio e tudo, até mesmo temos os QAs que ajudam a gente a analisar certas disparidades entre as duas plataformas para poder auxiliar e guiar em nosso trabalho. Mas está todo mundo meio que seguindo todos os ritos e trabalho juntos. A gente até, nos últimos episódios que a gente fez aqui sobre qualidade, né, a gente conversou com alguns QAs, e se eu não me engano, um deles era do time de vocês. Sim. Acho que é o Jonathan. Isso. E aí a gente até falou sobre isso de qualidade. Até seria legal aqui, né, vocês falassem o ponto de vista de vocês em relação à qualidade, né, em relação a esse papel do QA também, junto com o time. Vocês veem realmente como que, tanto que isso agrega na qualidade e tudo mais. Bom, eu acho que para a gente, ainda mais que a gente pegou um código legado, a gente ter o apoio do QA, tendo essa visão holística das duas plataformas, é muito bacana para a gente conseguir guiar os nossos desenvolvimentos, tirar qualquer tipo de disparidade que não seja exclusiva de plataforma, mas às vezes até de regras de negócio que foi implementada de forma diferente. Então, uma visão meio que de fora, assim, entre muitas aspas, acho que ajuda a guiar muito a gente. E às vezes tinha problemas de questão de backlog, então vinha o QA com os bugs que já tinha identificado em regressões anteriores e ajudavam a gente a complementar uma sprint para poder ir criando essa confiabilidade maior no app e regulando essas disparidades entre as duas plataformas. E evita também que vocês acabem implementando más práticas aí, criando novos débitos e novos bugs e novos problemas aí no aplicativo que já é legado, né? Sim. Então, bem importante. Eu tenho uma pergunta mais técnica, assim, a gente sabe que, assim, por experiência própria, quando a gente pega sistemas legados e tem que fazer algum tipo de refactor, assim, geralmente tem uns desafios bem grandes, assim, técnicos, para a gente fazer, seja melhoria de performance, alguma coisa que não funciona de jeito nenhum, você não consegue entender o código. Queria saber de vocês aí, o que vocês viram aí, quais histórias ou features ou correções que tiveram, que foram as mais difíceis, assim, de enfrentar e como que vocês resolveram, se tem algum caso desses. Foi fazer a tela do menu, que é antigo. Antigamente era horizontal, o scroll, para o usuário pegar o lista de categorias que tem, para pegar o item. Aí a gente exigiu para ser vertical, que é mais fácil para o usuário pegar um item. E, foi difícil porque as demandas que o cliente queria não era o que o componente era feito para fazer. Por exemplo, o componente foi feito para scrollar sozinho e quando você clica, ele clica e scrolla vertical. Só que o cliente queria que a gente scrolla, quando scrolla, ele scrolla horizontal. Aí isso deu muito trabalho para fazer, tinha que jogar as perguntas aí no Stack Overflow, não tinha nenhuma ajuda. E eu tentei fazer algumas coisas que eu esqueci. Eu estava testando pelo emulador, né? Mas no celular estava funcionando, mas eu fiquei dias tentando pelo emulador e não estava funcionando o que eu estava implementando. Aí eles tinham chamado os caras lá falando que eu já fiz isso e tu falta fazer isso e isso. Se a gente demorar mais tempo, a gente não vai chegar em nada por enquanto. É melhor, a gente faz isso depois. Aí eles aceitaram, criou tudo e botou para QA. Aí foi quando o QA estava testando que ele viu que o que eu fiz estava funcionando um device físico e foi o emulador por alguma razão que não funciona mesmo. E isso foi, eu acho que mais difícil que eu já fiz de código. E aí você teve a ajuda do próprio pessoal que desenvolveu o aplicativo legado, te ajudou nesse processo também, não? Não, ele já não passou mais parte do time. E do lado do iOS, o que teve de mais complicado? Do lado do iOS, a gente acaba encontrando uns bugs que foram bugs que acabaram virando features, sabe?
quando a gente vai corrigir, a gente descobre que aquele bug está lá propositalmente para corrigir um bug maior que tinha antes. Então, a gente passa um bom tempo lá corrigindo. Quando a gente corrige, até comemora, né? Mas quando vê, aparece o outro bug maior por trás quando a gente corrigiu. E a gente percebe, eita, esse bug estava aqui para corrigir o outro. E por muitas vezes a gente teve que deixar esse bug lá mesmo do jeito que estava e deixar ele no cantinho lá para um momento futuro, quando tiver uma refatoração maior, a gente tentar corrigir isso. É o bug bomba, né? É. Tem um comentário lá no código, Vitor? Sim, Nunca sempre corrige tenho. esse bug. Sempre tem um comentário lá, pelo menos, explicando o porquê aquilo está daquela forma, mas... Se tem um comentário explicar o que está acontecendo ali, já é um bad spell, né? Por si só. Nossa, e como tem comentário, viu? Não me toque, don't touch, não sei como é que funciona, vamos deixar assim. Então, a gente vai seguindo. Eu acho que com isso dos testes, né, que vocês falaram no início, que existe esse déficit de teste ainda, aí só tende a piorar, né, essa situação. Por isso que eu acho que é tão importante realmente vocês investirem em pagar esse débito aí do teste, para deixar as coisas mais confiáveis, né, se falar, tirar esses don't touch aí, porque realmente, enfim, o teste vai cobrir isso aí, vocês vão conseguir tocar com mais clareza, né, fazer refactor. Quando a gente fala de aplicativo legado, a gente já até comentou isso em outros apps, mas tem muita gente que fica muito com o pé atrás, né? Eu não quero trabalhar com aplicativo legado, aplicativo legado é complicado, é chato, eu quero trabalhar com coisa nova e tudo mais. Mas a gente sabe que, assim, tem coisas muito valiosas que a gente tira de aprendizado trabalhando com código legado, né? Essa própria coisa que a gente está falando de refatorações, de histórias complicadas aí, de debugar, encontrar um bug para poder encontrar mais dois e debugar mais dois. Você desenvolve habilidades ali que só mesmo num contexto de aplicativo legado você conseguiria. Outra coisa também é o quanto que você dá valor ali para um clean code, para um clean architecture, para um código bem escrito, né? Quando você vê que caiu um código na sua mão que está difícil de dar manutenção, né? Queria ouvir de vocês mesmo por experiência própria, o que vocês acham que foram os principais aprendizados que vocês tiveram trabalhando com o código legado. Bom, como eu nunca tinha participado de um código de mobile, eu sempre trabalhei com códigos web anteriormente que eram feitos pelo time. Foi um choque muito grande, porque você vai lá, faz um curso de alguma coisa e vem tudo bonitinho, aí na hora que você chega no código do seu dia a dia, nada faz sentido, nada tá de acordo com o curso, então você fica muito mais perdido do que você estuda e fala assim, nossa, eu não sei de nada. Mas aí aos pouquinhos você vai meio que fazendo um trabalho de Sherlock Holmes ali. Então acaba que você vai aprendendo muito mais do que você aprenderia dentro de um curso, né? É um trabalho mais só difícil. Diga. Engraçado que o time que trabalha lá comigo também, que resolve os bugs, né, de sustentação, chama Sherlock Holmes, o nome do time, justamente por causa disso. E aí, mais um parênteses aí na sua fala, essa habilidade que vocês desenvolvem, né, de investigação, inclusive, eu estou numa sala de crise também, ajudando um time, e justamente eu estou preciso de pessoas que tenham essa habilidade. Então, a gente desenvolver esse tipo de habilidade de investigação, de debug, né, de saber assim, poxa, eu estou pegando um código que tem, sei lá, pouca documentação, eu preciso descobrir o que esse negócio está fazendo. Isso dá uma habilidade tão grande para as pessoas que, assim, para mim, é uma habilidade preciosa mesmo, né, que é de você realmente, você dá um código na sua mão, consegue se virar com aquilo ali, né. É uma habilidade interessante. Pode até não ser um meio de aprendizado mais ideal, mas você aprende muito. Então, isso aprende pra caramba, tá doido. A coisa que eu mais tirei desse aplicativo foi isso. Aprendizado no modo hashcode. Cria casca, né, Ana? Cria casca. Muita. A gente não espera, não. A casca só vem, mas ela chega aí. Não, acho que foi muito o que vocês já falaram, principalmente na parte de saber investigar. E uma das coisas que isso ajudou muito foi no momento de transição. Desde o início a gente está sempre tendo que investigar muitas coisas ali. Ajudou no contato com o próprio projeto, com o código. Então, você passa muito tempo investigando um bug ou algo em alguma parte, você vira meio que especialista naquela parte do código, sabe? Então, ajudou bastante no momento da transição. Cada um ali que estava no time da gente, que estava recebendo o projeto, cada um foi meio que ficando especialista em uma parte do código ali. Foi o que possibilitou a gente conseguir fazer essa transição aí, tendo uma boa noção de como o projeto funcionava. Quando a gente vai mexer com o legado, a gente vê muito como não fazer algumas coisas também, né? Como
como dar valor a pequenos detalhes assim também de implementação, né? Às vezes você vai resolver algum bug que você percebe assim, nossa, esse pequeno detalhe aqui que a pessoa implementou e que não prestou atenção o suficiente acabou gerando aqui um problema aqui no código, né? Aí, Lá, né, quando você vai implementar algum aplicativo novo, né, uma coisa nova, você começa a prestar um pouquinho mais de atenção nesses pequenos detalhes de implementação, né? Isso eu acho super valioso também. com certeza. Sim, Aqui no com Android a gente certeza. viu muita coisa das pessoas que complicaram coisas simples, que já existe dentro da biblioteca base do Android e meio que criaram um over-engineering em alguma coisa. Aí a gente não sabe muito bem o porquê, mas deixa tudo mais complicado e como não tem até onde a gente questionar, perguntar o porquê e como é que funciona, a gente fica batendo cabeça e aprendendo cada dia mais, né? É isso aí. Só porque, tipo assim, que deu a entender, assim, entram as funcionalidades novas sincronizadas entre os dois times, né? E na medida do possível que um time tenha um pouco mais de tempo livre, digamos assim, depois de uma sprint, acaba puxando esses débitos técnicos, né? Mas é assim que é feito o gerenciamento? Tem alguma O que eu particularidade? queria, tipo, levantar o questionamento é de que quando um time recebe um código legado, deve existir o pensamento crítico dele de onde eu posso melhorar. Isso daqui tá ok? Eu posso só começar a implementar novas features? Ou existe coisas que a gente, como time técnico, consegue propor, avaliar e conversar posteriormente com o produto e o cliente para poder ir implementando ao longo das sprints, sabe? Aí eu acho que vale, por exemplo, no momento a gente fazer um teste de performance para ver onde que a gente consegue melhorar. Então, antes disso, a gente fez uma análise das camadas arquiteturais, a base dos testes unitários. Então, acho que é muito importante a gente olhar o básico, utilizar as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, a gente fez um mapeamento de levantamento de bibliotecas desatualizadas que estavam no app que estavam impactando coisas bobas. E Então, se o tudo time isso antes de pegar, de fato, o projeto, né? eu acho que isso seria o essencial. Quando você pega um projeto legado, além de você fazer a sustentação dele, você tem que fazer o máximo de melhorias técnicas possíveis. Porque não é só aquele legado que você vai meio que desistir dele, né? Você tem que deixar ele o legado mais sustentável possível. Mas é difícil, né? Não que seja Muito. fácil, né? Não, A gente pode utilizar de várias ferramentas para nos ajudar a esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o com próprio certeza. Sonar para nos ajudar, poxa, ver como é que está em relação a codes meus, em relação à modificação de código, as próprias ferramentas de segurança, o Sasha, o Dash, até o Yash, assim, para ver algumas coisas em relação a dependências, né, desatualizadas, como você falou. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode pegar, né, e utilizar nos nossos códigos para nos ajudar nesse tipo de coisa, né? Enquanto mais a gente automatizar esse tipo de análise, do próprio teste automatizado, a leitura de código, quanto mais a gente conseguir automatizar esse tipo de análise, mais confiança a gente vai ter no nosso código, né, e na nossa produção e na nossa manutenção também. Exato, eu acho que a partir do momento que a gente recebe um código legado, vira a nossa responsabilidade deixar ele o melhor possível, melhor do que a gente encontrou, para poder receber as novas funcionalidades e melhorar o fluxo de trabalho dentro do time, né? E hoje vocês mantêm esses débitos técnicos junto com as features, por exemplo, vocês usam Azure DevOps, Jira, o que vocês usam? O DevOps, Azure DevOps. Pois é, aí vocês colocam lá os débitos técnicos hoje que vocês já mapearam junto com as features? Existe tipo um épico de refatoração do Android. Aí lá dentro legal. a gente vai colocando os débitos técnicos e vai puxando, conversando com o PO para ver qual que cabe dentro da capacidade de cada sprint. Legal. Eu achei interessante o que você falou, na verdade, desse momento inicial do projeto, né, de ter esse espaço para fazer esses estudos e levantar mesmo quais são os problemas existentes ali antes de já pôr a mão na massa e sair resolvendo bug ou implementando funcionalidades novas, né? Fazer esses testes no início para entender qual que é a realidade do código ali, mapear os débitos e ver o tamanho do buraco, né, para se organizar para ir resolvendo os problemas ao longo do tempo. Achei bem legal essa abordagem. Sim. E é importante ter esse espaço, né, no início do projeto. Bom que vocês conseguiram isso com o cliente. Um assessment técnico, né, alguma coisa ali para você mapear esse Às tipo vezes de coisa. não seja tão fácil de discutir com o cliente, de tipo, olha, a gente está recebendo esse código aqui e ele tem X débitos técnicos. Para a gente começar a colocar a feature nova, a gente tem que começar a atuar aqui. Então a gente sabe que o cliente, às vezes, eles não querem muito saber do débito técnico, porque já que está funcionando, não tem nada de errado. Mas eu acho que tudo baseado em dados, em conversas factíveis, tudo
caminha para o bem do código e do time que vai trabalhar, né? E o convencimento do cliente passa por parte de fazer ele entender que resolvendo esses débitos técnicos, você está, na verdade, ganhando velocidade, né? Porque seriam muitas vezes coisas que atrasariam o desenvolvimento de novas funcionalidades, né? Exatamente. Então, a longo prazo, é uma coisa que se paga muito, né? Então, para o cliente, vale a pena também. Então, acho que nessa apresentação que você fez aí, você deve ter falado bastante justamente disso também, né? Para vender a ideia, né? Porque De vender também o é uma peixe, vantagem para eles. Sim. Eu acho que esse tema, chamamos de débitos técnicos, uma boa gestão de débitos técnicos, dá até um novo episódio aqui no Entre Chaves, né? Eu acho que esse tipo de coisa, como que o time gerencia bem, como que convence o cliente a colocar os débitos técnicos, como que mostra, né, esse retorno de investimento, quanto mais tratar alguns débitos técnicos vai tornar, por exemplo, o time mais veloz, dar alguma usabilidade melhor para o aplicativo, vai dar alguma escalabilidade melhor para o aplicativo. Esse tipo de coisa eu acho que é extremamente importante e com certeza dá um novo episódio aqui no Entre Chaves. Com certeza. Acaba que você tem que provar o valor do débito técnico ali, senão você não vende o peixe. Isso aí. Então é isso, pessoal. Falamos hoje com um squad que mexe com aplicativos legados, com aplicativos nativos, faz gerência de débitos técnicos. Eu acho que foi uma conversa muito, muito produtiva aí, deu para pegar bastante da experiência do pessoal. E foi bem legal. Obrigado a todos os convidados aí, valeu, Fernandinha, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigada por vocês terem topado aqui conversar com a gente. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora. Um beijo, até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu.